noite, pessoal. Boa noite, meu Pernambuco, meu Ceará, todo o Nordeste. Estamos aqui iniciando a nossa conexão bancárias e bancários e o nosso assunto é sobre o protocolo de contingência à Covid-19 no Banco do Nordeste. Temos como participantes Suzy Rodrigues e Rita Josina. E como mediador, eu, Fernando Batata, diretor do Sindicato de Pernambuco. Bem, Suzy Rodrigues é presidenta do nosso sindicato, das bancárias e bancários de Pernambuco, funcionária do Bradesco desde 1986, formada em Ciências Sociais e mestrado em Sociologia. Em 2015, tornou-se a primeira mulher funcionária de banco privado como presidenta do nosso sindicato, que foi também reeleita em 2018. Bem, sua militância foi sempre na luta desde 1980, pois é a mulher de origem humilde, de periferia, mãe e avó. É negra e foi marcante pelos direitos trabalhistas e na defesa das mulheres e totalmente combatente à questão da violência contra a mulher. Temos, para o nosso prazer, aproveitar um pouco da sua sabedoria, a nossa companheira Rita Josina, companheira do BNB, coincidentemente, 86, as duas apresentam o mesmo tempo de vida bancária, e acredito que de luta. A formação de Rita, ela é formada em psicologia, assistência social e mestrado em políticas públicas, apresentando cargo técnico no PNB. Mas, como prova da sua capacidade, da sua marca de luta, ela é a nossa presidenta da Associação das Funcionárias e Funcionários do Banco do Nordeste, a FBNB. Bem, a FBNB tem uma história que vem desde, coincidentemente, 1986, quando começou a redemocratização no nosso país, depois de uma ditadura militar. Então, foi criado a nossa FBNB, com a missão de defender os interesses de seus associados nas relações de trabalho, no combate às desigualdades sociais e na preservação do BNB. O FNE, que é o nosso maior indutor do desenvolvimento na região Nordeste, foi, e sempre será uma grande bandeira da nossa AFBNB. Bem, Suzy, somos todos olhos e ouvidos para suas considerações. Boa noite a todos e todas, aos internautas, aos bancários, aos amigos, a todos que estão conosco nessa noite para a gente discutir o protocolo do Banco do Nordeste. O Sindicato dos Bancários, ele vai fazer uma live, uma série de lives com os 6 principais bancos, onde vamos discutir o protocolo de cada banco. Hoje, vamos debater e aprofundar um pouco mais o protocolo do Banco do Nordeste do Brasil e entender onde é que está a falha, porque o Banco do Nordeste não tem cumprido o protocolo, quais são as contradições que a gente encontra na prática, na aplicação desse protocolo no Banco do Nordeste. E aí, a gente conta com todos vocês, com perguntas, né, para melhorar e abrilhantar o nosso debate, que será muito proveitoso. E agradeço a Rita por também estar conosco neste momento, nesse debate. Bem, Rita, fique com a palavra para nos agraciar da sua presença e da sua sabedoria. Muito obrigada, boa noite a todos e a todas, Fernando Batata, companheira Suzy, demais colegas também que nos acompanham. E, para mim, é uma oportunidade a gente estar aqui conversando, discutindo, né, sentir um pouco aí da presença dos amigos nesse momento de distanciamento, de isolamento, de muita preocupação, né, com essa realidade toda do Brasil, do país e dos nossos colegas bancários.
e discutir um pouco, colocar um pouco como tem sido a nossa prática, como tem sido aqui o nosso diálogo com os companheiros e também com a gestão do banco em relação às questões que, nesse momento, é tudo muito novo, né? Então, assim, pegou meio que de surpresa, diante dos vários desafios que a gente já enfrenta na realidade dos bancários e principalmente no Banco do Nordeste. Mas estamos aqui à disposição, né? A gente sabe que o tempo ele não é muito não é muito longo nosso período aqui, né, nosso tempo permitido, mas vamos aproveitar dessa ferramenta que a internet aí nos proporciona nesse momento, que nos aproxima, para que a gente possa aí, mais uma vez, ver de que formas a gente pode vencer, né, de que forma a gente pode sair, de que forma a gente pode sobreviver e sairmos todos com vida desse momento tão crucial para nossas vidas. Bem, pessoal, o meu papel de mediador é justamente numa provocação de ideias, de pensamentos, para a gente buscar uma formação de opinião de quem nos assiste. Porque esse tema, Covid, essa convivência no ambiente de trabalho, entendeu? Essa responsabilidade pela vida, está, no momento, mexendo com todos nós, tá certo? Então, eu queria perguntar para as nossas debatedoras como vocês avaliam a não existência de um protocolo único, unificado, para todos os bancos. Suzy, por favor. Sem som, Suzy. Então, a gente acha que o ideal seria ter um protocolo para todos, igual para todos os bancos. Quando nós, desde março, debatemos com o comando e o comitê de crise com a FENABAN, que tiramos essa série de medidas, criação de EPIs, né, máscara, a gente queria um protocolo único para que a gente pudesse monitorar, observar, propor, mas aí não teve consenso entre os bancos e cada banco fez o seu protocolo. Algumas premissas eram comuns nesses protocolos, ou seja, seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, afastar o bancário quando os sintomas aparecessem, desse positivo, higienizar a agência, fechar a agência e substituir aqueles empregados. Então, as premissas gerais são essas, mas cada banco criou o seu protocolo. Isso, por um lado, dificulta muito a nossa ação, porque cada dia os bancos mudam, cada dia o pessoal muda o protocolo, muda um artigo, e aí fica difícil para o sindicato poder pesquisar. Entretanto, a gente tem uma boa relação com os companheiros e companheiras dos bancos, e como agora nós estamos hoje com o Banco do Nordeste, o sindicato tem sido muito questionado, né, pelo Banco do Nordeste, porque determinado cláusula daquele protocolo não é cumprido. E aí foi a importância da gente trazer esse tema, né? Como disse bem Rita, é um momento difícil para o brasileiro, é um momento difícil para a categoria bancária, que é a linha de frente, nós somos considerados serviços essenciais. Hoje, né, a gente tem trabalhado a questão da saúde e questionado, procurado saber que os bancários precisam expor as suas limitações, as angústias que estão lá dentro da agência, e aí não foi possível ter um protocolo único, mas foi possível fazer com que os bancos cumprissem ou tentassem cumprir, que é isso que vamos debater aqui, protocolo como EPI, como máscara, né, como acrílico para proteção do distanciamento, marcar as agências, a distância entre 1,5 metro e 2 metros, para que não pudesse ter tanta gente acumulada. O exterior da agência também. Então, isso tudo foram coisas comuns que nós tivemos em todos os protocolos de todos os bancos, para que assim o comando pudesse ter uma premissa única e a gente podia cobrar dos bancos. Então, o ideal seria termos todo um único protocolo, mas nós temos vários, e é por isso a intenção nossa debater hoje já o primeiro banco ser o Banco do Nordeste. Fique à vontade. Bom, então, essa
essa dificuldade, né, que a gente tem da não existência desse protocolo único, isso é resultado da própria política que está hoje aí no país, né? A gente tem essa falta, né, de ter um comando, tá? Comando relacionado às questões de saúde, às questões de educação, as questões políticas do país, né, anda realmente na contramão de tudo aquilo que a gente vem lutando, tá? Então, especificamente em relação ao coronavírus, né, basta a gente ver tantas mudanças que teve aí no governo, tá? No Ministério da Saúde, que é um órgão que é extremamente de importância, né, para que a gente pudesse ter aí o tratamento adequado dessa realidade da pandemia. Além disso, as próprias dificuldades mesmo, né, as diferenças que existem entre os bancos, né, entre as regiões, que isso é uma luta que a gente já vem de muito tempo, né, a própria FBNB, ela luta para diminuir essas diferenças intra-regionais, né, e entre regiões também. Então, isso que já ocorre ao longo dos anos, que é algo que a gente vê, assim, bem forte na época da nossa campanha salarial, por exemplo, né? Geralmente, nós temos algumas questões que ficam bem aquém, né, algumas conquistas que são bem aquém do que os demais bancos, eles conseguem, tá? Então, assim, o que estamos vivenciando, né, de não ter essa existência padronizada, isso é reflexo, né, dessa falta de um cuidado padrão mesmo para comprar os bancários aí do Banco do Nordeste, tá? Então, por isso a importância dessa entidade, né, aí como a FBNB, que ela tem uma abrangência nacional, considerando que cada sindicato, eles têm as suas bases, né, e tem as suas lutas específicas, e são tantas demandas, né, são tantas questões, por exemplo, o Sindicato Pernambuco, cuidar do BNB é cuidar de uma fatia de um bolo que é enorme, né, e temos bancos aí que são muito maiores, né, e logicamente que as demandas também são maiores, as necessidades são bem maiores, tá? Então, a FBNB, com essa atuação nacional, a nossa intenção é exatamente isso, é dialogar com as diferentes bases, com os representantes das unidades e também com os sindicatos, para que a gente possa ter um mínimo, né, de cuidados, tá, para que essa prevenção, ela realmente aconteça, né, tanto a prevenção do trabalhador bancário, como também da clientela. A nossa clientela do Banco do Nordeste já é uma clientela que ela é muito sofrida, ela é muito necessitada, né, já carece de tantos cuidados, de tantas políticas, e nesse momento, né, mais ainda, há a necessidade da gente considerar as diferentes regiões, né, por isso que a gente vê questões que chegam para a FBNB de trabalhadores que são do Passaré, né, da direção geral, que tem uma realidade diferente de um trabalhador de uma agência M1, M2, enfim. Então, essa padronização realmente ela não existe, tá? O que existe de padrão é a nossa intenção enquanto entidade de preservar vidas, né, dos trabalhadores e também da população. Bem, pessoal, para quem está entrando agora na nossa live, nós estamos na conexão bancárias e bancários, que estamos apreciando justamente o protocolo de contingência ao Covid no Banco do Nordeste. Então, vamos lá. Quais são os principais pontos previstos pelo protocolo adotado pelo BNB que são eficazes? Por favor, companheira Rita. Bom, logo quando começou, né, esse debate aí, essas preocupações em relação ao coronavírus, né, a gente pôde acompanhar, primeiro assim, como é que estava a realidade, né, no mundo, tá, como é que as entidades, as instituições e demais categorias estavam se organizando para ir para este combate, né.
E aí a gente ficou meio que aguardando, né, como é que os governos iam encaminhar isso, foram vários decretos que saíram, e na categoria bancária, a gente já começou a sentir, assim, vindo da própria base, as preocupações, né, então, assim, no primeiro momento era como se uma verdadeira indefinição, a gente não sabia como é que ia ser, porque a própria pandemia, ela é algo preocupante, né, a gente está ainda num momento muito emblemático, e nós temos ainda grandes preocupações que aparecem no dia a dia, porque o próprio sintoma da doença, ele exige e demanda aí algumas respostas. Então, logo de início, o Banco do Nordeste, ele soltou aí algumas informações, os trabalhadores já foram se movimentando, já demandando, questionando, né, você vê que, se eu não me engano, a primeira informação que saiu era considerando o grupo de risco pessoas acima de 70 anos, né, mas, assim, não tinha orientações específicas sobre como é que funcionaria o teletrabalho, como é que funcionaria férias, e é algo que foi, assim, construindo, tá? E nós, a FBNB, assim, a gente teve muito cuidado de começar a perceber que algumas coisas, elas não estavam muito adequadas, né, e a gente já, de início, a gente já procurou conversar com a gestão do banco, né, fazer aí algumas reuniões, alguns ofícios que a gente encaminhou para poder apresentar quais as nossas reais necessidades. Então, veio aquele outro momento onde o banco alterou, ampliou, né, aquela faixa de idade das pessoas consideradas a risco, porque a própria OMS já estava orientando nesse sentido, então reduziu-se aí para trabalhadores com mais de 60 anos, né, outros que tinham aí já algumas doenças pré-existentes, algumas comorbidades, ampliou-se depois para afastar jovem aprendiz, né, estagiários do banco. Então, assim, foi se tendo a dimensão de que realmente era necessário ampliar os cuidados e também as questões que estavam sendo apresentadas como solução para preservar isso. E a questão do teletrabalho, né, foi algo que já foi apresentado pelo banco como uma das questões do protocolo. Essas pessoas estariam não fisicamente nas agências, estariam nos teletrabalhos, e foi um ajuste que não foi muito fácil, né? Não foi muito fácil. A gente viu que teve trabalhadores que teve dificuldade de estar lá, porque a própria realidade, a gente teve que se ajustar, né? Assim, não foi fácil esse ajuste. As pessoas tiveram que ampliar suas internet, tiveram que ver equipamentos, né? Para poder conseguir sincronizar aí com os sistemas do banco. Então, assim, eu acredito que, inclusive, essa realidade ainda está acontecendo. Algumas pessoas não conseguiram ainda trabalhar dentro dessa dinâmica, até porque uma realidade de teletrabalho, ela tem um conflito também com as realidades domésticas, né? Quem tem filhos menores, aí acompanha como é que está a aula virtual, trabalhos de faculdade, enfim, a gente teve que fazer assim, um verdadeiro ajuste. Eu diria que a gente está trabalhando muito mais do que mesmo fisicamente nas agências, né? Então, dentro desses protocolos, nós tivemos a questão, né, do pessoal de risco que teve que se ausentar da estação de trabalho para fazer os trabalhos virtuais, né, a partir do teletrabalho. Tivemos já, a partir do momento em que começaram a surgir os casos de coronavírus, né, todo aquele cuidado de agência afastar o trabalhador que estava com sintomas, né, de testar as pessoas das unidades, de fechar as unidades, né, a própria FBNB lutou desde o início para que se tivesse o fechamento das unidades, né, e a gente não conseguiu, porque é algo que não dependia só do Banco do Nordeste, depende também de quem manda nos bancos, né, assim, sendo mais objetivamente falando. Então, esses protocolos de teletrabalho, de higienização, de sanitização, que é o termo que algumas regiões aí estão usando, né, de afastar os trabalhadores das unidades e de ter aquele cuidado de ver, inclusive, os terceirizados, né, pessoas que trabalham na vigilância,
a partir do momento em que surgia algum caso, já a equipe se mobilizava, e alguns casos em que não era do conhecimento do banco, porque nós tivemos também essa realidade, sabe? Alguns casos que estavam acontecendo, às vezes não chegava, e ficava muito que o gestor tendo que tomar algumas medidas, que às vezes ele não se sentia muito confortável. Então, era um momento em que a gente precisou chegar junto e agir mais diretamente, ou via a gestão do banco, ou então via mesmo os próprios colegas da agência, né? E, graças a Deus, que nós tivemos, assim, poucos, eu acho que nós não tivemos ainda óbito no BNB, esperamos que isso não aconteça, né, embora muitas ocorrências aí de coronavírus, mas nós entendemos que esse protocolo, ele é algo que ele ainda está sendo construído, né, até porque a própria Covid é algo que demanda uma atenção muito constante para que a gente possa ter mais vidas preservadas. Ok, Rita, muito obrigado. Pessoal, queremos registrar aqui, estamos recebendo N mensagens aí, ótimas de companheiros, diretores e diretoras do sindicato, da FETRAF Nordeste e dirigentes da FPNB. Então, é muito bom ouvir essas palavras que estão sendo remetidas para nós sobre a importância desse debate. Então, por favor, Suzy, suas considerações. Então, concordo com Rita, foi um processo ainda que ainda está, foi um processo inicial de uma doença que a gente não tem domínio, que os sintomas são de um jeito, mas várias pessoas têm tido sintoma diferente, né? E o Comando Nacional, desde o dia 12, nós fizemos reuniões com os bancos, já fazendo esse processo de representação, como era que os bancos estavam pensando para proteger a saúde dos bancários, né? Já que o próprio serviço da gente, um ambiente fechado, lidar com dinheiro, tudo isso favorecia, né, a proliferação, bem como também as filas e com muita gente. Então, a gente fez um monte de questionamento aos bancos, e a partir disso nós criamos o comitê de crise, né, onde a gente foi, a partir dessa realidade do Brasil inteiro, ver como é o melhor caminho, né? E aí foram realmente construindo, né, como é que devia fazer, se vai, quem são o grupo de risco, né, como é que a gente vai fazer o afastamento, de modo que houve já essa conversa, e a princípio as pessoas que eram grupo de risco já saíram. E aí, à medida que você vai avançando e nas reivindicações, os bancos também sentiram a necessidade de ter um modelo, porque começou a chegar denúncias de que as pessoas não estavam entendendo. Olha, no banco tal aconteceu assim, e no outro aconteceu desse outro jeito. Então, por isso que os protocolos foram construídos, né, a partir das coisas concretas e nas necessidades que estavam acontecendo nas agências. Então, eu li o protocolo, né, do BNB, está muito bem escrito, muito detalhado, né, e explica, tem anexo de como deve ser a higienização, é bem elaborado e está bem claro qual é o papel, né, que é controlar e reduzir a disseminação do novo coronavírus no banco. É criar situações de proteção para os bancários, para o terceirizado, para os bolsistas, jovens aprendizes, em geral, de todos que estão na unidade do Banco do Nordeste. Para isso, ele criou vários, qual o papel de uma agência, criou grupos, criou gerências, e cada uma com a sua responsabilidade de como agir no caso dos sintomas, e botou, o que é febre mais isso, febre mais dor de cabeça, então todo o detalhe de como devia ser analisado e de como os bancários devem a quem comunicar. Então, teoricamente, né, a gente vê se o FBNB conseguir, dentro desse processo de construção, a concretização desse protocolo, com certeza a redução do coronavírus será bastante beneficiada. Embora que a gente ainda sabe que, mesmo estando escrito, né, ainda falta muito para que os bancários tenham conhecimento integral desse protocolo e que realmente os gestores cumpram. Porque, na verdade, existe hoje uma angústia muito grande da categoria, né, de como vai acontecer
do pós-coronavírus, como é que vai ficar a vida deles, de todos mudar, de todos nós estamos aqui numa live aprendendo a lidar com essa informática de olhar da câmera, estamos misturando o horário de trabalho com o horário das tarefas. Eu acho que as mulheres, nós bancárias, triplicamos a nossa jornada, né? Há uma mistura, às vezes a gente extrapola, porque se está tudo junto, e aí, como é que faz? O bebê está ali de manhã. Então, tem essa coisa. Nós hoje, no Banco Nordeste, já temos 16 casos confirmados e 21 suspeitos, né? Então, com todo cuidado, com protocolo, mas ainda tem ações internas que exigem dos colegas do BNB, dos colegas bancários, um melhor cuidado. Como fazer nas áreas comuns, né? Como fazer com o material comum que cada um usa? Onde é que está no protocolo isso, né? Como cuidar do bolsista, do agroamigo, do terceirizado? Então, são coisas que estão lá no protocolo, muito bem escrita, e que, à medida do possível que vai acontecendo os casos, aí é que vão ser ajustados, e aí o papel do sindicato é o papel da FBNB, de realmente estar fiscalizando e tentando ajudar o banco, de forma que a gente tenha o cuidado necessário com a vida dos colegas do Banco do Nordeste, porque, afinal de contas, o lucro não vale nada, o que vale é a vida das pessoas, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Bem, pessoal, obrigado. Só lembrando que nós estamos realizando a conexão bancárias e bancários, e estamos debatendo e contribuindo com opiniões, com sugestões, com críticas, com pensamento criativo, a questão do protocolo de contingência Covid-19 dentro do BNB, certo? Então, vamos agora atiçar um pouquinho os nossos pensamentos. O BNB vem descumprindo este protocolo. Por favor, Suzy, suas considerações. Então, é isso que a gente já deu uma introduçãozinha sobre isso. Vem descumprindo, né? O protocolo. A gente fez uma matéria, porque quando você descumpre, por exemplo, o afastamento dos bancários e não higieniza aquela agência, e nem troca a equipe, é um risco para a vida dos bancários. E a gente tem denunciado isso. A agência que tiveram casos positivos e ainda não foi em tempo hábil feito a higienização. Então, tem os objetivos específicos, né, que é cuidar, né, controlar e reduzir a disseminação para minimizar os impactos, mas os objetivos, nossa visão, não estão sendo alcançados, porque ainda tem casos que o BNB não está fazendo o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, né? Por exemplo, no plano operacional da premissa 9.1.2, as medidas de controle sanitário devem ser seguidas de acordo com as normas sanitárias vigentes. Mas, se você não faz a higienização, se você não limpa a agência de acordo, como é que vai estar cumprindo esse protocolo, né? Quando você distribui máscara e a recomendação da OMS é que você tem que trocar a máscara a cada 4 horas, e o banco, durante esse tempo inteiro, só distribuiu 3 máscaras para os funcionários, ele está limitando o cumprimento do próprio protocolo que ele construiu. Então, isso, se a gente fosse fazer as contas necessárias para ter o final de semana, cada funcionário do Banco Nordeste deveria ter 15 máscaras. Então, a gente precisa que o plano dê certo, porque dando certo os bancários têm a condição de saúde, né? Então, outra questão também é a providência de comprar material indicada para a prevenção. Se não só recebeu 2 máscaras, né? Como é que está os terceirizados, as empresas? Vai cobrar delas? Então, se não está cumprida minimamente a proteção do bancário, que é a proteção do acrílico, que é não deixar o bancário chegar muito próximo, então isso limita, né, a importância desse protocolo. Outro ponto que eu queria também destacar é a limpeza do sistema de ventilação, né, que é realizada quinzenalmente. Eu aproveito para perguntar aos colegas do Banco do Nordeste, será que está sendo feita? Como é feita a higienização nas agências? Embora que no anexo 3, o Banco do Nordeste detalha exatamente o que significa cada limpeza, né, está lá, e aí temos que os gestores têm que olhar. Então, como é que vai utilizar isso? O material em comum, o grampeador, né, lá na Copa, no setor, nas baias, todo mundo é muito perto. E tudo isso precisa ter o cuidado de cada um para que não haja proliferação. Então, como é que o banco está fazendo isso, né?
está acontecendo os limpeza do telefone, das impressoras, do corrimão e da maçaneta. Então, porque tudo isso, a convivência dos bancários no dia a dia entre nós, também pode acontecer coronavírus, né? Então, contatos próximos, a gente tem se preocupado, porque às vezes quando tem para atender o cliente, os bancários até se protegem, mas a gente tem observado que tem alguns bancários que quando o cliente sai, ele até se esquece e tira a máscara para conversar, para ficar trocando ideias, avaliando, e isso também pode ser uma forma de contágio. Então, como fazer esse mapeamento dos contatos próximos? Quem são os contatos próximos, né? É aquele que está no dia a dia com a gente? É aquele que veio aqui, o cliente que passou ultrapassou a barreira, né? Então, como avaliar isso se às vezes o próprio Banco do Nordeste dizia de 7 a 14 dias, mas não está cumprindo essa 7 a 14 dias. Então, são algumas questões que a gente tem levantado, e aí a Comissão de Funcionários do Nordeste, junto com a FBNB e o sindicato, vamos nos organizar para levar também esses questionamentos, e já estamos levando para o Banco do Nordeste. Suzy, vamos ouvir agora a nossa companheira Rita sobre as considerações se o BNB vem descumprindo este protocolo. Pronto. É muito interessante essa pergunta, porque ela leva uma reflexão, assim, do local e do global, tá? A gente tem, acho que dentro até das nossas famílias, né, algumas diferenças aí na forma de encarar esse momento. Tem uns que acham que é uma gripezinha, outros acham que não é necessária máscara, outros acham que dá para dar um escape. Esse de conscientização, né, que acontece aqui no local, ele também precisa se expandir para o global, para que as pessoas nós possamos ter mais conscientização em relação a isso, ao que a gente, inclusive, pode fazer e que a gente pode reverter, tá? Então, qual a nossa principal reação diante disso? Eu acho que deve ser a luta pela sobrevivência, tá? Então, assim, cada um tem que cuidar como é que seu vizinho está tratando, como é que está usando máscara, como é que está higienizando, como é que está cuidando daquele espaço de trabalho, né, para que a gente possa, dentro do micro, a gente chegar aí no macro satisfatório. E nós, da FPNB, nós tivemos a preocupação de além de conhecer esse protocolo do banco, mas também de fornecer um subsídio para que o banco pudesse estabelecer alguma padronização mínima que fosse, porque a gente percebia que estava tendo divergência na forma de tratar isso, tá? Então, assim, tivemos agências onde teve casos e o gestor encaminhava, o gestor tinha o cuidado de conduzir o isolamento, né, de tratar os casos, e outros casos onde as pessoas tinham que encarar como se fosse ritmo normal, trabalho normal, e a base ia aqui meio nesse movimento, tá? Então, quando a gente elaborou esse documento, a gente até divulgou, né, e também entregamos ao banco, era uma forma da gente levar essa conscientização de que a gente precisa ter a consciência do que a gente precisa, né, para que as pessoas também possam entrar nesse movimento, e cobrar do banco aquilo ali como algo urgente. E a gente, nessa demanda, a gente... embora a gente reconhecendo que já tem a questão de máscara, já tem a questão de medicina, né, que tem funcionado aí, tem sido uma ferramenta aí muito, muito boa, nós tivemos o cuidado de elencar outros pontos para que o banco pudesse ampliar isso e fazer uma divulgação, uma orientação mesmo, porque às vezes o gestor diz, não, mas eu estou fazendo isso porque a gestão mandou eu fazer, né? E, às vezes, por encaminhar algumas coisas, a gente teve relato de trabalhador que, inclusive, perdeu função, porque ele repassou uma informação da gestão, segundo chegou aí para a FPNB ainda encaminhar essa demanda, tá? Então, é importante a gente ter essa consciência para que a gente possa cobrar, inclusive levando questões pontuais, onde a gente teve que intervir, por exemplo, em relação ao Maranhão, né, teve aquela
o caso lá da agência de Carial, que foi, acho que foi o primeiro caso, assim, bem emblemático, né? Então, teve uma articulação da FPNB para que todo aquele prédio pudesse ser tratado como um foco, né, de contaminação. E, além disso, além da questão da saúde física, né, eu vou até pedir licença para me estender um pouquinho mais no tempo que eu acho que seria adequado, mas é porque tem outras questões além da saúde física, né? Nós temos as questões financeiras dos trabalhadores, que ficou, assim, muito impactada nesse momento, né? Por quê? Porque nós, enquanto bancários, a gente teve nosso salário manteve, nosso auxílio, vale-refeição, tudo ok, o banco pagou tudo direitinho, mas nós tivemos, nas nossas famílias, pessoas que foram demitidas, pessoas que estiveram numa situação financeira muito complicada, porque o serviço que prestava foi cancelado, foi reduzido, enfim, nós tivemos que fazer, assim, algumas acomodações financeiras, né? Então, nós levamos de implementar algumas políticas, né? Tanto em relação a salários, como também em relação a empréstimos, né? Antecipação de tickets, ou seja, são questões, assim, do âmbito financeiro que a gente também precisou cuidar. Além, né, também do acompanhamento, porque o emocional dos nossos trabalhadores, também nesse momento de nós mesmo, né, ficou bastante debilitado. Nós temos casos, assim, vários relatos de pessoas com depressão, pessoas que perderam entes, né, e que teve que, não pôde vivenciar esse luto, né, pessoas sequer teve a oportunidade de se despedir, né, no momento de sepultamento das pessoas. Então, isso abala muito o emocional, e nós tivemos aqui, colocando para o banco, esse cuidado, tá? Para que a gente tivesse um acompanhamento psicológico, tá lá num dos itens que a gente colocou, a FPB colocou, como esse cuidado, né, tanto no âmbito financeiro, como também no emocional, além do reforço nas outras questões mesmo relacionadas à saúde. E fizemos também algumas comunicações, né, com outras entidades, além do BNB, para que fosse vista também essas questões, porque às vezes o próprio banco não conseguia resolver isso. Por exemplo, uma fila enorme que estava se formando aí na frente do banco, tá? Aí o banco diz, olha, mas eu estou com meu pessoal reduzido, não posso fazer com que essa fila ande rápido, porque tem pouca gente na agência, ou seja, questões que já existiam antes da pandemia, e que isso ficou bem mais evidente, né? Então, a gente teve que articular também o Ministério Público, né, e outras instâncias que considerassem essa pandemia como uma questão de saúde pública, para que essas entidades também pudessem agir. Ou seja, um somatório de esforços necessários, né, para que a gente possa ir reduzindo esses impactos e para que a gente possa ir cumprindo tudo isso. Então, o que a gente reforça é isso. Cada um, é muito importante a participação de cada um, e principalmente não só o sindicato, não só a FBNB, mas que nas unidades as pessoas também sejam protagonistas da sua defesa de vida, tá? Porque, ao final, as nossas vidas são mais importantes do que os lucros. Essa é a nossa concepção. Então, os lucros estão sendo muito bem cuidados, então vamos cuidar das nossas vidas e vamos cuidar, cobrar para que essas atenções, elas sejam reforçadas. Podemos avaliar que o que foi dito é que é um protocolo bem feito, mas no papel, tá certo? Na vida real, precisamos estar atentos, nós da FPNB, nós do sindicato, nós do funcionalismo, tem que estar cobrando da agência. Se não pode cobrar, nos procure, porque nós somos essas pessoas que estão na competência, que estão no embate para cobrar o cumprimento do que foi escrito, certo? Como diz o nosso grande mestre Lula, as palavras que não têm atuação, que não são realizadas, são só palavras, tá certo? Pessoal, quem quiser fazer perguntas, vamos mandando aí, porque o importante é haver uma participação e vamos dar
uma vida maior ao nosso debate quando as pessoas perguntam. Estamos recebendo aqui, viu, muitas mensagens de apoio, muitas mensagens da importância do debate. Isso é... Tá certo? Agora, vamos lá. A próxima pergunta. Atualmente, como está o processo de negociação com o BNB? Por favor, Rita. Bom, a gente tem feito, né, assim, vários contatos, né, com a gestão do banco. A gente já fez reuniões virtuais, né, com alguns pontos que têm chegado, tá? Também com gestores, né, locais, com superintendentes, muito assim, a partir dessas necessidades que vem chegando, né? A gente sempre cobra, é algo que não é só específico agora dessa pandemia, né? Mas algo que já vem de muito tempo, né? Por exemplo, uma política de recursos humanos que ela seja mais humana, né? Que ela seja mais próxima da realidade dos bancários, né? Nós tivemos que levar para o banco casos assim, bem pontuais, mas que reflete uma realidade que a gente tem. Por exemplo, funcionário que já tem alguma dificuldade, por exemplo, com essas questões aí mais tecnológicas, né, de ferramentas. A função, por exemplo, aqui, função de caixa, que ele trabalha com um determinado sistema, mas o funcionário está numa situação de risco e que ele... Então, como é que a gente vai tratar a situação desse trabalhador? Aí o banco antecipou férias, né? Inclusive, assim, a gente tem relatos também que algumas unidades foi uma coisa meio que forçada. Hoje no protocolo diz que é algo que é negociado, né, com o trabalhador, mas nós tivemos esses relatos de que foi imposto, né? E quando a gente entende que não deveria ser assim, porque férias é um direito do trabalhador dele se programar e ele usar aquele período aí para as suas questões, pode levar para o banco e sugerir que esse funcionário ele fosse treinado, ele tivesse acesso a alguns cursos de comunidade virtual, por exemplo, até para que ele não fique restrito naquela função, ou seja, algo que poderia ser tratado, que já deveria ter sido tratado, aí não foi tratado, e agora, no momento da pandemia, vem tudo para o colo, né? E questões também relacionadas à CAMED, né, por exemplo, algumas coisas aí que não estavam no rol não estavam na cobertura, né, no rol da ANS, a gente teve que também colocar aí essa necessidade, cobrar. Hoje mesmo a gente teve que pautar com o banco uma situação onde um trabalhador, o médico solicitou que ele fosse testado, ele foi fazer a testagem, né, procurou, e aí quando ele foi solicitar a CAMED o ressarcimento, a CAMED não autorizou. Não, por quê? Não, porque ele fez uma determinada testagem, quando na verdade o que está coberto é só um tipo, né? Por exemplo, a sorologia não é coberta pela CAMED, apenas PCR. Então, assim, é algo que poderia, com uma simples informação, já repassar e a pessoa já ficaria, né, ciente, né? Ou seja, a gente já teve que levar para o banco isso, né? Então, de que forma essas informações precisam ser ficar atento e ser contemplado aí nessa sua demanda. Então, esse processo de negociação, ele é permanente, né, a FPNB sempre tem feito isso, embora a FPNB, ela não faça parte da comissão que negocia com o banco, mas a gente entende que essas questões, elas são vitais, e a gente sempre tem feito isso, até porque a gente, nesse diálogo com o banco, né, onde a gente discute também várias questões, por exemplo, o próprio FNE, é algo que a gente, até a gente divulgou isso, né, assim, todo mundo cuidando da saúde, todo mundo correndo para sobreviver, e a gente aqui de olho aqui no FNE, porque pessoas interessadas, pessoas que eu digo assim, parlamento, né, interessados em digamos assim, se aproveitar, né, talvez, do momento e pegar o FNE para levar para outras questões,
onde a gente teve que correr atrás, opa, peraí, banco, está vendo isso? Como é que está essa discussão? Como é que o banco está apresentando, né, resultados? Aí chegou a proposta de que o BNB deveria, né, os bancos públicos, eles deveriam repassar parte do saldo do FNE para o contexto da pandemia, né, e a gente, e agora? Nós precisamos de recursos, o FNE é a nossa principal fonte, a gente vai abrir mão do FNE agora, opa, mas a saúde é importante, a pandemia é algo que está exigindo, então a gente tem que negociar e dizer, não, mas peraí, tem que ter outro recurso, né, o FNE é para outras demandas, isso aqui é para outra coisa, então a gente teve que dialogar nesse sentido, como também aquelas notícias aí sobre mudança na gestão do banco, como é que fica isso, a imprensa cai em cima, né, para perguntar, e aí, o que é que vocês acham? Deve mudar a gestão do banco ou não deve? A gente tem que dizer, olha, nosso momento é outro, nosso momento agora é cuidar da vida das pessoas. O Banco do Nordeste está bem, né, digamos assim, em termos de resultado, então vamos cuidar para que esse corpo de trabalhadores seja valorizado e seja respeitado. E ainda também, dentro desse processo de negociação, né, de demandas que a gente levou, por exemplo, a informação que chega para a gente de que o Covid não estava naquela lista, né, das coberturas do nosso seguro de saúde, traduzindo assim, se tem algum caso de Covid, seguro de vida não cobre, aí imediatamente a gente colocou isso para o banco, fomos atrás dessa informação, aí tivemos o retorno de que realmente não tem a cobertura sim, então assim, é um trabalho que ele é permanente, tá, e teve que ser mais intenso agora, porque era algo que era muito urgente, né? Tinha informação de que tinha um determinado trabalhador que foi testado, a agência não queria seguir aí os protocolos, então a gente tinha que correr, ou seja, é um plantão permanente, né? Eu diria até que as entidades aí estavam na linha de frente, poderia até ser considerado como uma daquelas atividades essenciais, porque a gente estava muito focado nessa questão aí da vida, porque nossos trabalhadores estão no dia a dia, né, em contato direto com os clientes, e digamos, clientes bem de uma realidade que já é preocupante, que já demanda outros cuidados, e nessa agora mais ainda. Por isso que o Banco do Nordeste, né, enquanto um banco de desenvolvimento, enquanto um banco público, ele precisa ter esse olhar diferenciado sempre, né, antes, durante e pós-pandemia. Bem, Suzy, vamos te ouvir agora. Atualmente, como está o processo de negociação com o BNB? Som. Como eu estava dizendo, a FPNB está lá no Ceará, está mais próxima, a maior base também nossa é lá no FPNB, mas aqui em Pernambuco a gente sente muita falta, né, desse diálogo, os dados oficiais não chegam para a gente, né, talvez, como disse Rita, talvez seja a cultura, né, a cultura de Pernambuco, a cultura do Ceará, mas a gente do movimento sindical está sentindo a ausência de reuniões, a ausência de debate. A gente sabe, como disse Rita, que é um processo contínuo, né, de negociação permanente, que não é de hoje, não é pelo coronavírus, porque o coronavírus vai passar e a gente vai continuar negociando, porque é assim a representação dos trabalhadores. Então, tem tido vários casos, né, que pode ser discutido e resolvido com aquele gestor, né? Tem casos que procuram um sindicato porque a pessoa tem a comissão, como o Rita falou, vai perder a comissão, tem a cobrança de metas, tem a saúde mental, e tudo isso precisa ser dialogado permanentemente com o banco, porque a Covid-19 ela veio para mudar todas as relações. Tem pergunta, vai sair mais forte o BNB? É a nossa pretensão que as pessoas saiam mais fortes e as instituições também saiam mais fortes, que seja pensado exatamente o seu papel social, né, de cada banco, da importância do Banco do Nordeste, do FNE, de cada papel e função daquele funcionário do Banco do Nordeste, desse diálogo permanente. É preciso também que os colegas do Banco do Nordeste também façam sua parte pessoal, dos seus cuidados, né? Porque a gente, cada um nesse momento, é responsável pelas nossas vidas,
pela vida do colega que está conosco trabalhando no dia a dia, e pela vida da nossa família, e também pela vida dos clientes do Banco do Nordeste. E aí a política importante nesse momento de pandemia, todo o processo que o Banco do Nordeste fez, de financiamento, de redução de juros, de ampliar também, de ajudar as pequenas e médias empresas no Crédito Amigo, né, para que as pessoas possam ter um mínimo nesse momento de pandemia. Então, a gente acha, né, para o sindicato dos bancários, é preciso dialogar mais, né? É preciso dialogar mais com o movimento sindical, é preciso ouvir mais os sindicatos, né? Essa semana teve uma reunião com o Sindicato do Ceará, especificamente, né? E a gente de Pernambuco tem uma boa relação também aqui com a superintendência, tem diálogo, mas a gente, vez ou outra, tem que colocar a matéria para que a gente também provoque um debate com a empresa, com o Banco do Nordeste, né? Porque nem sempre os bancários, né, principalmente quando aquele está com sintoma, como, por exemplo, olha, a esposa dele estava com sintoma, né, ela estava com coronavírus, e a gente tem uma cláusula na nossa acordo com a FENABAN, de que a pessoa que tem um parente que cuide diretamente dele, né, precisa ficar em casa cuidando daquele parente. Então, foi um válido debate com um colega do Banco do Nordeste e outros bancos também. Então, são coisas, um detalhe aqui, que não está previsto no protocolo, que o gestor, pela pressão das metas, ele não vai bem fazer. Ou então eu tenho um cargo comissionado e eu não posso me expor. E é por isso, como Batata disse, é papel do sindicato denunciar. Nós fizemos uma campanha, né? Não se cale, denuncie, onde a gente retrata a vida de uma bancária, que é a vida de cada um de nós. E com isso tem crescido as denúncias, né, da situação do coronavírus, da questão da falta de EPIs, né, da questão de não ter acrílico, né, ainda não fez a proteção facial, a divisão de acrílico o Banco do Nordeste também não fez. O apoio psicológico é fundamental para aqueles que perderam seu parente, mas também aqueles que estão ali no dia a dia. Porque a gente, às vezes, no dia a dia está naquela ansiedade de atender, principalmente o pessoal do interior, que tem muitas filas, tem muita gente, e o tempo todo aquela sensação, será que eu fui contaminado? E é por isso que é importante o diálogo do sindicato com o banco, do sindicato com a FPNB, para que a gente possa juntos defender a vida e a saúde dos colegas do Banco do Nordeste. Bem, pessoal, nós vimos aí, né, as colocações do que foi realizado virtualmente pelo Banco do Nordeste e a sua prática. E nós estamos aqui justamente, a FBNB, sindicato, movimento sindical, todos buscando a defesa da vida, certo? Queremos agradecer a todos que participaram, que estão participando aí da nossa live, mas a nossa conexão vai até as 20h40, tá certo? Então, temos alguns minutos. Então, nesses minutos, nós pedimos as considerações finais da nossa companheira Rita, da nossa companheira Suzy, e vamos estabelecer 5 minutos para a gente não extrapolar. Por favor, Rita, suas considerações finais. Tá. Bom, quero colocar, assim, da importância da gente estar trabalhando aqui nesse momento, né? De a gente tá fazendo essa reflexão com todo mundo, e queria puxar por uma frase, né, do Ladislau Dalbo, que é um grande pensador, né, que tem feito, assim, várias abordagens e já fez aí várias matérias, vários artigos, FPNB, e seu programa quinzenal, que é aquele programa Nossa Voz, que a gente tem no Facebook, ele é transmitido ao vivo. E ele fez uma abordagem muito, muito interessante, e ele sempre colocou assim, a única certeza que a gente tem é que vai ter o dia seguinte. Então, o dia seguinte é a gente pensar a vida, né, pós, isso é muito importante, para que a gente possa não entender que estamos no fim do mundo, que estamos no fim de tudo, que é tudo muito terrível, é a gente pensar que estamos numa situação que ela é preocupante, que ela vai passar, mas que vai precisar de muita luta e que vai precisar de muito entendimento e também de muita ação, tá? A gente, como diz Gramsci, né, a gente pode até estar fragilizado
na razão, mas a emoção ela tem que estar muito fortalecida, porque é isso que vai fazer com que a gente possa superar aí algumas questões. E o debate de ideias, ele é muito importante nesse momento, tá? Por quê? Porque se as nossas condições objetivas, que já são muito preocupantes, né, dada essa realidade do país, essa conjuntura que a gente tem aí, de descomando, de desserviço, mas nós, né, que estamos na luta, nós que estamos acompanhando de perto, nós que temos cuidado pelas pessoas, cuidado pela vida, cuidado pelos nossos clientes, então, nós não podemos baixar a guarda, né, nós precisamos aí estar realmente muito atento, e nesse debate de ideias, a gente sempre construir e encontrar saídas. Algumas saídas são encontradas mais localmente, outras são mais lutas mais gerais, mas a gente nunca perder essa nossa capacidade de se organizar, de mobilizar, de estar discutindo, de usar essas ferramentas que a gente tem, né? Nós temos aí vários programas, assim, é tanta dificuldade que a gente tem de se organizar, de conseguir assistir todas as lives, ainda bem que algumas ficam gravadas, a gente vai, olha depois, amanhã já tem outras melhores ainda, enfim, mas o importante é isso. Muita informação, e a gente está tendo sempre esse cuidado, né, usar essas ferramentas que a gente tem. A FNB tem feito isso, tem explorado bem essa questão da informação no site, né, no Facebook, no Instagram, através aí dos nossos representantes, exatamente para que essa informação possa circular. Tem muita informação negativa, tem muita informação deixando o trabalhador para baixo, então vamos colocar essa turma aí, né, porque tem muitos desafios aí, né? Por exemplo, queremos que os próximos feriados possam ser tratados como feriados, né? Hoje é feriado e as pessoas estão trabalhando. Isso não existe, tá? Feriado é feriado. Então, daqui a pouco vão ter que ficar pagando uma conta que não deu certo, então vamos trabalhar no feriado. Aí vai acostumar, vai trabalhar no sábado, no domingo, enfim, não podemos, né? Então, cada coisa no seu lugar, cada trabalhador com vida, cada cliente nosso com vida, cada recurso, né, no seu orçamento próprio, BNB com o seu FNE, com seus trabalhadores, com as suas entidades aí fortalecidas, e em relação, só uma informação mais que era para eu ter colocado, eu vou aproveitar aqui na minha consideração final. A gente questionou também ao banco, numa dessas reuniões, sobre PID, né, porque, primeiro, algumas pessoas ficaram preocupadas que o banco ia reduzir, ia ter uma demissão compulsória, e que demitindo o banco não ia repor o trabalhador. Levamos isso para o banco, a informação do banco é que está tendo alguma negociação sobre PID, mas não é algo compulsório, não existe isso, tá? A única informação é que a SESC não autorizou, em caso de ter um PID, de ter a reposição, tá? No mesmo quantitativo das pessoas que estão saindo, mas isso é uma luta específica que a gente precisa fazer, e que mesmo diante dessa realidade, o banco está chamando concursado, tá? Semana passada, o banco falou para a gente que ia chamar 6 pessoas. Então, assim, é algo que a gente pode suspirar, porque precisamos de trabalhadores. 6 é muito pouco, mas já é alguma coisa. Então, vamos lutar por mais e vamos lutar para que as nossas outras pautas elas sejam contempladas, né? Ou seja, pós-pandemia, a luta continua, vamos estar aí com grandes aprendizados, mas também mais organizadas e prontos aí para novos enfrentamentos. Quero só lembrar que nós temos nosso canal de denúncia junto ao sindicato, tá certo? Pelo zap 81 971198585. É um canal para a bancária e o bancário nos falar do que está acontecendo e saber que pode contar com total sigilo. Agradeço a todos, agradeço a equipe que realizou isso, pessoal. Isso é feito com muito carinho, pela Beatriz, pelo Kevin, pelo Bruno, tá certo? Nós trabalhamos 2 dias antes, já fizemos um teste, para dar todo um cuidado para levar para vocês um bom debate. Agradeço a todos que participaram. Peço a Suzy para fazer suas considerações e o encerramento da live. Obrigado. Então, gente, boa noite. Realmente é uma experiência boa, essas lives, a gente traz muito debate. Foi uma oportunidade que o sindicato teve de debater sobre o protocolo do Banco do Nordeste, junto com a FBNB, Batata, que é funcionário do banco, e a gente aqui aprendeu muito hoje. E quem realmente não pôde assistir vai ter a oportunidade de debater conosco
O que fica claro nesse momento de pandemia é que novas formas de organização vão acontecer. Nós vamos precisar passar por esse momento para reconstruir as relações, para repensar o movimento sindical, para repensar a nossa relação com o trabalho. Porque a pandemia veio para que nós possamos também ver a importância de um Banco do Nordeste, a importância de uma empresa pública como é o SUS, que a gente vê, se não tivéssemos o SUS, como é que seria a vida das pessoas? Se não tiver uma Caixa, um Banco do Brasil, um Banco do Nordeste, para fazer um investimento em programas e de renda para pequenas e médias empresas, para as pessoas que precisam, se não tivesse esses programas, a situação do brasileiro estava pior. Então, o que eu quero dizer é que, nesse momento, a gente não pode ficar triste. Sabemos que é difícil o dia a dia, os bancários estão sofrendo com ações psicológicas, estão com estresse emocional, com cansaço físico, com o medo que abarca cada dia em nossa casa, que não pode abraçar, não pode beijar, não pode estar perto de quem a gente ama, porque o vírus está nos afastando. E aí a gente vai ter que criar essa nova esperança de que vamos superar esse vírus. E para isso, nós temos que pensar o Brasil, o Banco do Nordeste, o Nordeste, e pensar o Brasil. Né? A responsabilidade de um governo federal que não está cuidando das pessoas, a responsabilidade de que a gente precisa estar junto nesse momento. Então, agradecer a presença de todos e todas e dizer que nós vamos ter outra live na próxima terça-feira e contamos com cada um de vocês, porque a vida é mais importante. Eu termino com aquela frase: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Solidariedade e esperança é o que nós acreditamos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pela participação. Boa noite. Obrigada a todos vocês. Abraço. Abraço.